Então, aqui, o exemplo da memória de registradores, né? Então, eles são rápidos tanto quanto a CPU, ou seja, o processador e os registradores eles vão ter a mesma velocidade. O tamanho dos registradores, eles vão ter 32 por 32 bits nas CPUs de 32 bits, 64 por 64 bits na CPU de 64 bits, e geralmente vão ter menos do que 1 kilobyte. Já a memória cache, ela é controlada pelo hardware. Então, ela vai ser dividida em linhas de 64 bytes, ou seja, da linha 0 até a linha 63 é a linha 0. A linha 1 vai de 64 a 127 e assim por diante. Elas acabam sendo muito rápidas, só que elas acabam sendo mais lentas que a memória de registrador. Então, elas são rápidas e armazenam palavras de memória que são recorrentemente necessárias para executar os programas. Então, é algo ali que, tipo, você precisa rapidamente ir lá acessar alguma informação referente a como executar uma determinada instrução de um determinado programa, ele vai lá na cache, recupera rapidamente e ele pode disponibilizar para o processador executar aquela tarefa. Quando a memória cache ela não está disponível, o que acontece? Geralmente, quando a tua memória pequena ela superlota, ele vai estar solicitando a mesma informação, só que ele vai estar usando quem para armazenar? A memória mais lenta logo a seguir. Então, ele vai fazer uma nova requisição para a memória principal, só que ela é mais lenta. Então, quando a cache não dá conta, ele vai pedir para a memória principal armazenar informações. E vocês aí já devem ter visto aquele negócio de virtualização de memória, que é péssimo, que quando você entope o seu computador não está mais conseguindo executar nada, e até quem tem HD normal, que não tem SSD na máquina, quando você entope a tua memória RAM, ela vem e solicita espaço do HD. Então, ele vai lá, pega um pedaço do teu HD que está vazio, faz uma virtualização ali naquele momento, ele faz uma alocação de memória virtual daquele HD como se fosse um pedaço, uma extensão de memória RAM. Só que fica muito devagar, mas muito lento. Porque se vocês observarem aqui o tempo de acesso da memória RAM para a memória de um disco magnético, ela cai aí drasticamente, né? De nano para mili, de 10 nano para 10 mili, ela é 1000 vezes mais lenta, né? Não é 1000, é mili para nano, né? Ela é 1 milhão de vezes mais lenta. Então, assim, se fosse de nano para micro, seria 1000 vezes. Como é de nano para mili, é 1 milhão de vezes mais lento. Então, não vai dar certo você estar usando a alocação de memória física ali do seu HD para estar usando como memória RAM. Então, no caso, isso acaba acontecendo. Se a cache enche, ela faz solicitação para a memória RAM. Se a RAM enche, ela vai solicitar aí para a sua próxima memória mais lenta. Então, aqui a memória cache, da mesma forma, ela também tem um alto custo e elas são muito pequenas. Então, notem aqui 4 megabytes, 2 nanosegundos. Então, aqui um exemplo da memória cache, dividido em camadas mais lentas. Os processadores modernos, ele tem duas cache L1 com 16 KB cada. Então, cache L1, ela é igual um registrador. Então, você vai ter aqui o núcleo 1, 2, 3 e 4, cada um com a sua cachezinha L1 guardada aqui dentro, né, como registrador, e aí você tem a sua cache L2 aqui. Aqui mesma coisa. O núcleo 1, 2, 3 e 4, cada um com a sua cache L1 aqui, né? E aí, só que olha só, o primeiro modelo aqui, ele é compartilhado a L2. No segundo, cada um tem a sua L2 individual aqui, ó. Então, processadores modernos têm duas cache L1 com 16 kilobytes cada sem atraso e ainda uma cache L2 com vários megabytes com atraso de 2 ciclos de clock. Então, um chip quad-core com uma cache L2 compartilhada está no exemplo aqui. E um chip quad-core com caches L2 separadas está no exemplo aqui.